experimentou o PLC em banda larga e funcionou. E funcionou perfeitamente. Aliás, a qualidade era bastante boa, até porque era praticamente exclusiva. Não é? O problema do PLC é que o PLC não é constante e a rede de energia elétrica depende muito do tipo de terminação que tem. Há sítios onde são enormes distâncias com cabos torçados, outras são redes enterradas, de modo que não tinha a mesma extensão. O problema principal, no entanto, não foi este. É que ao mesmo tempo que estava a desenvolver o PLC, estava-se a desenvolver o ADSL sobre uma rede também tão com a mesma cobertura que tem exatamente a rede elétrica. E simplesmente com operadores para quem a transmissão de banda larga era fundamental para muitas outras coisas. E, portanto, porque era fundamental para a transmissão de internet, para a televisão, etc. E o ADSL desenvolveu-se a um ritmo aqui e noutras partes do mundo, e sobretudo noutras partes do mundo, numa escala muito superior. Aqui estava a EDP a fazer um pequeno piloto, havia um outro pequeno piloto da Endesa em Barcelona, e falava-se de uma outra experiência também no mundo. E, portanto, não havia a escala suficiente, porque o resto eram todas as empresas de telecomunicações do mundo a desenvolver o ADSL, por causa da banda larga. E foi isso que determinou, porque quando há uma escala desta dimensão, os preços são muito baixos e a evolução tecnológica é de tal forma que às tantas tínhamos o ADSL primeiro com 1 megabit, depois com não sei quantos megabits, depois 15 megabits, depois 20 megabits, e hoje temos televisão de alta definição e dezenas de canais sobre o ADSL. E, portanto, morreu porque estava a competir com uma tecnologia que teve uma escala muito maior e que também tinha, basicamente, acesso generalizado à casa das pessoas. De qualquer forma, o problema das telecomunicações é um problema fundamental para esta automatização das redes e aproveitava para dar uma palavrinha também ao professor César Paiva. Efetivamente, a rede de baixa tensão é uma rede low-tech, mas isso não é um exclusivo de Portugal. É aqui e em qualquer parte do mundo. É exatamente igual. As pessoas sabem que falta eletricidade na casa das pessoas quando as pessoas comunicam com os contactos entre as respectivas empresas. É assim aqui e em qualquer parte. Não há nenhum outro sistema neste momento. E porquê que o sistema não se desenvolveu? Desenvolveu-se na rede de muito alta tensão, nas centrais, não sei se sabem, mas todas as centrais hídricas da EDP, as tais do tempo do professor Ferreira Dias, são telecomandadas de um único ponto, da central da rede, todos telecomandados, e aquelas centrais são completamente abandonadas, tem lá um guarda à porta, exclusivamente. E, inclusive, as centrais térmicas, por exemplo, a central do Ribatejo, que é uma central que temos aqui de ciclo combinado, ao lado da central do carregado, é remotamente controlada pelo despacho em Sacramento da rede. E, portanto, são completamente telecomandadas, estás com uma rede de transporte. Porquê que a rede de baixa tensão não é telecomandada? Porque não estamos a telecomandar 20 pontos, são 65 mil postos de transformação que existem e são 130 mil km de rede, ou 135 mil km de rede, talvez mesmo torres não deixem de. E, portanto, basicamente, o problema é uma questão de escala e um problema de custo. Quando é um problema de transmissão? O problema de transmissão é um problema que está hoje exatamente na ordem do dia. Como é que se comunica de 6 milhões de pontos em diferentes circunstâncias para um computador central que possa gerir esta rede? Tem de gerir com os postos de transformação e com um computador central qualquer que gira tudo isto. Porque isto não, como dizia o engenheiro Amaral, não é um problema de telecontagem. Telecontagem, todos os consumidores de média tensão da EDP, todos de média tensão, alta tensão, são telecontados. Isso já é uma tecnologia que existe. O problema é comunicar tudo isto e gerir a rede. E para termos isso, temos de ter capacidade de transmissão. É mais evidente, porque está diretamente ligado, é de facto o PLC. Mas pode ser RF-MES, que é uma tecnologia de rádio, pode ser por Bluetooth para dentro de casa das pessoas e depois aproveitar a rede, por exemplo, a rede de internet para comunicar, e pode ser por GPRS, por exemplo. Portanto, há muitas formas neste momento e os testes servem exatamente para isto. A propósito de rede, acho que é importante também perceber, quando se fala de carga rápida, e aqui o Luís Santos Silva falou sobre o aumento da densidade de carga pelas baterias. Para os carros elétricos terem exatamente a mesma capacidade de carga, estávamos a falar para terem, por exemplo, 600 km, se é 20 km, se é 20 kWh para ter 100 km, para ter 600 teríamos de ter 120 kWh acumulados. Se a carga for para fazer em 6 minutos, temos de ter 6 vezes 120, temos de ter 10 vezes 120, desculpa, 10 vezes 120, 1,2 megas. Isso não existe megawatts de capacidade instalada em cada ponto para fazer a carga, se a carga for em 6 minutos e se for uniforme. Ela não é uniforme. E por isso são cargas brutais que vão modificar completamente a rede. E, portanto, esses pontos de carregamento rápido, para ter 6 minutos e carregar esta brutalidade de energia, tem que ser pontos centralizados, é outra rede de distribuição. Não é em circuito. Não há. Portanto, tem que ser ao pé de subestações, tem que ser uma nova rede para conseguir fazer tudo isto. Engenheiro Rui Arriaga
Aquelas previsões que são de diferentes instituições, desde a Shell, a ABP, são aquelas previsões para 100 que apontam no longo prazo ou apontavam no longo prazo para $100 por barril. Mas obviamente que tudo isto é sujeito à volatilidade que tem a ver com as pequenas crises ou com as grandes crises. Mas são tudo guesses, obviamente ninguém sabe exatamente o que é que se passa. Deixem-me só dar um exemplo. Neste momento, por exemplo, como sabe, existe uma coisa que é o shale gas, que neste momento está em grande desenvolvimento no xisto, shale gas que está nos xistos, que existe nos Estados Unidos da América, que existe em grande quantidade também na Rússia, existe um enorme reservatório aparentemente também na Polónia, e existirá também alguma coisa aqui ao lado de Portugal, não se sabe exatamente ainda qual é a dimensão, mas tudo isto pode mudar para o paradigma. O problema aqui continua a ser, do meu ponto de vista, a questão das emissões de CO2, arranjar uma forma limpa de tratar com isto. Mas isto tem a ver com influência, portanto, prever a 20 anos ou a 10 anos que seja o preço dos combustíveis é de alguma forma um guess, mas existe, digamos, uma enorme consistência em todas estas entidades que apontam para um preço de longo prazo. Pode vir a 150, mas também pode voltar a 100, pode ser um preço de longo prazo. Ok. Eu só comentava assim, o exemplo dos jornais parecia agora o economista. O economista é o tipo que diz o que é que vai passar e depois vem explicar porque é que não se passou bem assim. As previsões do preço do petróleo, com todas as variáveis económicas, é isso que se passa. Quem é que quer falar a seguir? Eu posso... Relativamente à questão que me colocou, a standardização. Eu diria que o elemento constitutivo da bateria, a célula, tende para ser standardizado. Estamos a falar de um componente que tem esta dimensão, pode ser um pouco maior, pode ser se for uma prismática. Esse tende para ser standardizado, mas não está standardizado. A bateria completa, a bateria do veículo elétrico, tenderá para não ser standardizada porque levará a um melhor aproveitamento do espaço disponível em cada veículo. Portanto, no fundo, é um depósito de energia que irá ocupar o espaço disponível na concepção do veículo, na morfologia do veículo, e cada construtor desenhará. Mas o elemento constitutivo de base, a célula, tenderá a ser normalizado. Em forma, mas não em tecnologia. A tecnologia está a evoluir muito rapidamente. Mas é precisamente entre essa standardização do elemento constitutivo e a customização da bateria completa, é precisamente aí que nós consideramos que há um negócio muito interessante para um fabricante de baterias como nós, que integra a montante de células e as usantes integram uma bateria customizada. Depois há as baterias que serão seguramente, como nós já temos também, baterias de 11 de litro standardizadas, para aplicações onde o coeficiente de forma não é muito significativo, como sejam os veículos de golfe, por exemplo, ou veículos tipo AGVs, veículos elétricos de utilização industrial, onde aí a forma não é limitativa. Portanto, a resposta é a célula sim, tende, até porque é aí que se conseguiram as grandes economias de escala, é ao fabricar milhões e milhões e milhões de células, portanto não vale a pena concorrer aí, mas entre essa célula elementar e a bateria final, é a zona de intervenção do integrador e fabricante de baterias como nós. Duas outras coisas, algumas delas já foram. Algumas já foram referidas. Algumas delas estão interligadas. A questão que o Sr. Senador Paiva falou sobre a questão da baixa tensão. De facto, há aqui um efeito de escala. Desde as centrais, nós temos algumas dezenas, as associações da rede de transporte, que temos 100, 150, as associações da rede de distribuição, onde teremos umas centenas, não sei, Jorge, 500 talvez, 400, e os postos de transformação que temos 65 mil, eu aí sei bem o número, porque eu quero vender uns automóveis. E de facto o que se passa é que à medida que a gente vai descendo nesta hierarquia, os sistemas a implantar são mais fáceis e mais baratos, mas são muito mais. E portanto o volume de investimento é maior. E portanto tem de haver um conjunto de razões, e não provavelmente só uma razão, que levem o operador não é provavelmente uma casa de eficiência, não é? Como podem imaginar, a fazer esse investimento. A microgeração, a geração distribuída, o carro elétrico, as redes inteligentes, a melhor gestão da rede de baixa tensão são razões para isso. Como o Jorge Cruz de Moraes disse, de facto, a solução que nós temos hoje em dia, nós, a EDP, hoje em dia, para detectar que uma determinada secção da rede está em falha, é essa. Mas eu vou dizer uma coisa, eu trabalho aqui em Portugal e lá fora nas redes elétricas há muito tempo, as soluções que nós temos tido ao longo destes 30 anos na rede portuguesa têm sido sistematicamente, no mínimo, na primeira onda da vaga. E, em muitos casos, a vala alente, na primeira onda da vaga.
Quanto à questão das telecomunicações, bom, eu acho que tem razão, eu acho, enfim, eu já disse uma coisa sobre isso. Há neste momento várias tecnologias a competir. Para mim não é claro que vai haver uma tecnologia única vencedora. Dizem os ingleses, da horses for courses, não é? Para um terreno muito pesado tem que ter um cavalo com uma pata muito grande, para um terreno muito duro, um cavalo mais... E aqui é a mesma coisa. Nós temos zonas onde temos uma densidade de população muito grande, onde temos muitos clientes por posto de transformação, centenas de clientes por posto de transformação, muito próximos uns dos outros, e temos outros casos onde temos muito poucos clientes por posto de transformação. Por exemplo, aqui em Portugal, a média de clientes por posto de transformação, eu não quero dizer até aos médios, mas andará nos 100 e tal, nos Estados Unidos é 4 ou 5. Portanto, obviamente, há situações muito diferentes e, portanto, isso pode conduzir a soluções diferentes de telecomunicações que poderão coexistir. Isto é, possivelmente, provavelmente, é isso que eu ensino, não haverá uma tecnologia única, haverá várias, e o Jorge já falou de várias delas. O que é que nós, enquanto fabricantes de equipamentos de sistemas, estamos a fazer? Tudo aquilo que nós estamos a fazer, seja nós estamos a fazer vários equipamentos diferentes, para postos de transformação e para outras situações, são independentes do meio de transmissão. Isto é, tudo aquilo que nós estamos a fazer funciona com PLC, funciona com RF, funciona com GSM, funciona com Bluetooth para ligar a uma... Portanto, tivemos o cuidado de, ao desenvolver as soluções, desenvolvê-las de forma a que tenham uma interface normalizada e que permite, em função do que for a solução tecnológica naquele momento para aquela rede, aplicá-la. O último tema tem a ver com a questão das finanças e com a questão do... Efetivamente, quando isto arrancou, nós tivemos, e isto é um problema mais político, técnico, portanto nós temos que estar bastante fortes. Mas há uma coisa que eu acho que é importantíssima e nós temos muita força nisso. É que, infelizmente, os fabricantes dos carros, que é quem manda, porque nós temos força de desarrollar, não temos força nenhuma, os fabricantes dos carros também fizeram essa força, eventualmente por outras razões. É que não se possa carregar um carro com um bocadinho uma torradeira elétrica em casa. Isto é, haja um diálogo informático entre o carro e a tomada para que esse carregamento exista. Essa é a única maneira de, no futuro, saber quantos, como e quando é que se está a carregar os carros. E isso, do ponto de vista técnico, tem aplicabilidade e é importante para gerir as cargas e descargas. Do ponto de vista financeiro, não tem que ter aí. É que o problema não é pagar imposto ou não pagar imposto. É começar também com o melhor. Nós, em muitos casos, em muitos países, Portugal, nós temos um déficit tarifário na energia. Portanto, aquilo que nós pagamos em nossa casa por quilowatt-hora não é forçosamente o custo total. Portanto, nós podemos passar de uma situação que estamos a pagar um imposto para uma situação que estamos a ter uma energia unificada. Qual é a evolução disto? Não sei. Aquilo que eu acho que é importante e que neste momento está garantido é que há os meios técnicos, as ferramentas, para se poder, no limite, se quiser, no futuro, ter um preço para o lado de cima e um preço para a energia do carro. Penso que não respondeu à questão da vandalização. Exatamente. E pode ser por uma razão tão simples como não sei a resposta.